Oi. Eita! Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal e hoje temos um vídeo um pouco diferente para vocês. Meu segundo e-book nós estamos lançando e eu vou passar uma prévia para vocês entender se é o que vocês gostam realmente. O nosso primeiro e-book foi falando sobre seu estilo, sua confiança, que é um e-book para iniciar entendendo qual é o seu estilo. Né? Porque às vezes a pessoa, putz, qual é o meu estilo? Eu sou romântica. Só que às vezes você pode ser mais de um estilo, 1, 2, 3. Então ali tá explicando cada um dos estilos, tá? E ali nós falamos sobre o estilo casual, esportivo, estilo boho, minimalista, clássico. E ali a gente estava explicando um pouquinho sobre eles. Eu passei um pouquinho aqui no canal para vocês. O link para compra do e-book está na descrição do vídeo, tá? Então bora lá falar um pouquinho sobre esse novo e-book, que é o segundo, que está falando sobre o seu biotipo. Qual é ele? Falando um pouquinho sobre corpos. Às vezes a internet, a televisão, o cinema, enfim, todas as mídias, ela acaba colocando ali um biotipo de corpo que aquele é o ideal, né? Aí tem algumas pessoas que também acabam falando, isso não pode, isso não sei o quê, e acaba colocando algumas regras e as pessoas ficam ali, poxa, mas o que eu faço, né? Meu biotipo é esse, e eu não estou dentro desse biotipo, e como fazer isso? Então, esse e-book, ele mostra mais ou menos como você deve se comportar de acordo com o teu corpo. Claro, se isso te incomoda, né? Porque às vezes, isso não te incomoda. E se não te incomoda, maravilha, não tem problema nenhum. Mas se é uma coisa que, puxa, eu não gosto, me incomoda, eu quero disfarçar, aqui a gente tem alguns truques para fazer com que isso não fique em evidência e valorize outros pontos onde aquilo meio que se apaga. Agora eu vou passar um pouquinho e dar 2 exemplos para vocês entender mais ou menos como interpretar esse e-book. Nós vamos falar o primeiro sobre tronco longo e a perna mais curta. E de que forma que você pode disfarçar, né, essa silhueta. Tronco mais longo. O que você quer fazer? Na verdade, você tem que deixar essas duas partes em equilíbrio. Número 1, por exemplo, se você já tem esse tronco longo, você deve evitar o quê? Usar um blazer mais comprido, uma camisa para fora mais comprida. Aí você coloca, por exemplo, uma coisa que você não pode usar, né? Se você não quer destacar essa forma, você tá com um tronco longo, você coloca um blazer, uma camisa para fora, um blazer longo, o que vai acontecer? E coloca, sei lá, uma pantacur, uma calça cigarrete, uma calça mais curta, o que vai acontecer? Vai destacar muito mais o seu corpo, porque você vai estar alongando mais a parte superior e encurtando mais a parte inferior. Então, de que forma equilibrar? A forma correta é você colocar um blazer? Sim, pode. Um blazer mais curtinho, né? Um blazer cropped, aqueles bem curtinho que fica na cintura, ou um blazer que fica até na altura do quadril. O que você pode colocar? As camadas sempre são úteis para dar profundidade à imagem, né? Ao look ali que a outra pessoa está vendo. Então, o que você pode colocar? Uma calça que você precisa colocar, na verdade. Sempre a pessoa que tem a perna um pouco mais curta é colocar a calça mais cintura alta, né? Cobrindo mais a parte do tronco. Então você já diminui a parte superior. Então você coloca uma blusa curta, o cropped, blazer cropped, calça de cintura alta e na hora de colocar a blusa, sempre dá preferência usar, por exemplo, um tricôzinho mais curto, né? Como esse assim. A camisa por dentro da calça e essas blusas mais cropped mesmo, que fica bem na altura da cintura, sempre marcando e cortando essa parte, tá? Outro detalhe, a calça de cintura alta, ela tem que ter a perna longa, tipo, não curta, então não pode ser uma pantacur, capri, e sim uma calça, uma wide leg, uma calça que ela vá até o meio, né, dos pés. De preferência,
usar de repente um saltinho para que essa perna alongue mais, tá? Outro truque é deixar, por exemplo, se você tá com uma calça de alfaiataria preta, você vai colocar preto até o final, então você continua com o sapato preto. Se você, o nude, né, uma sandália nude, um sapato nude, ele acaba alongando, seguindo, né, se você, por exemplo, tá com uma saia, um vestidinho, você coloca o nude embaixo, ele dá aquela continuação. Se você coloca uma outra cor que destaca, ele acaba cortando a silhueta. E de preferência, na parte de cima, chamar atenção. Então, por exemplo, na parte de baixo, tenta colocar uma calça mais escura, uma saia mais escura. Na parte de cima, você já pode jogar uma estampa, você pode jogar uma cor mais clara, colocar uns colares, decote, porque isso vai chamar a atenção da outra pessoa para sua parte do meio e não, de repente, focando na parte de baixo. Então é um jogo de esconde a mostra, sabe? Salto alto, você vai colocar uma bota, de preferência que tenha um salto um pouquinho maior, sempre com essa calça com a boca até o final, ela vai dar a impressão de perna mais longa. Só cuidado, assim, putz, aí eu vou colocar aquela plataforma gigantesca. Cuidado, porque aí também já vai aparecer demais, entende? E aí acaba não ficando tão legal. Então, dê preferência para um salto alto, ok, mas não super alto, porque eu quero ficar bem alto, eu quero que minha perna fique bem longa, então só cuidado, né, não com exagero. De repente aquelas calças que tem friso, sabe, que tem aquele friso no meio, uma costura, ou só um detalhe, ou só aquele amassadinho, ela também alonga. Vestido de repente assim, muito soltão, que você não vai repartir, sabe, certinho assim a cintura, então é legal você usar sempre marcando a cintura um pouco mais para cima, para alongar suas pernas e encurtar um pouco o seu tronco. Então, dê preferência para esse tipo de vestidos. Então, tudo que é solto aqui, bata, vestido largo, tal, que ele vai esconder a sua cintura e não marcar, isso dá acaba dando a impressão que você não quer. Tudo que é cintura baixa, calça de cintura baixa, short de cintura baixa, saia de cintura baixa, vestido de cintura baixa, vai achatar a parte de baixo mais ainda. Então aproveite que nós estamos ainda com a tendência de calça de cintura alta e use bastante. Lembrando as cores, a parte inferior mais escura, mais neutra, sem estampa, sem muito detalhe, e na parte superior, que é onde você quer destacar, mais brilho, decote, cor, estampa, tá? Isso vai valorizar a sua parte superior e desfocar a parte de baixo. Uma dica extra aqui, importante. Poxa, mas eu gosto tanto de usar, tá na moda usar o blazer oversize aqui mais longo, ou eu gosto tanto de usar a camisa para fora, ou agora tá inverno, eu gosto de usar casaco um pouco mais longo, ou cardigan mais longo, assim. Eu não posso mais usar? Pode. Você sabendo fazer as camadas. Então, por exemplo, eu estou com uma camada longa na parte de cima, tá? Mas, por exemplo, podia ser um casaco meio, né? Esse daqui até no meio da coxa. Só que na parte de baixo eu estou com um tricô curto, ó. Então ele corta a minha silhueta. Então, por exemplo, você tá com um blazer, você vai usar a saia, a calça de cintura alta, e colocar a blusa por dentro, ou colocar uma blusa curta por baixo. Mas tá calor. Você vai usar a camisa, por exemplo, por cima, uma jaqueta jeans aberta por cima, uma camisa jeans por cima, embaixo você vai colocar um topzinho tal, e uma calça de cintura alta, entendeu? Então isso, a camada ajuda a você usar a parte que você quer, que é a parte longa, e usando simplesmente dividir a parte de dentro. A parte de dentro sempre vai ter que ser curta e a parte inferior sempre longa, sempre com a cintura alta. Se você for usar um vestido uma saia longa, né, porque o longo ele vai cortar, por exemplo, aqui ou aqui, ele não vai ficar super longo, que nem a calça.
Então, dê preferência na altura do joelho ou acima do joelho, tá? Puxa, mas é uma festa de casamento, né? Você vai ter que usar longo, ok. Aí você vai respeitar o quê? A cintura. Então, sempre com a cintura bem acima, com a cintura, o vestido marcando a cintura bem alta, e na parte de baixo, o vestido longo com a sandália, o sapato alto para alongar. Não corta a cor, né? Então, eu vou usar o vestido do casamento no rosé. O sapato, tenta colocar no mesmo tom para ele continuar, tá? Vou usar preto, toda de preto. Não tenta cortar preto, branco, sabe? Colocar um outro tom, uma outra cor. Você tá de vestido azul e aí você coloca o sapato preto, entendeu? Isso corta. Sabe aquele vestido com corte império, que que a cintura fica bem mais alta assim, não fica bem na cintura, ela fica mais acima, né? Então esse é um vestido legal para um casamento, que ele é bem longo. Então ele vai alongar daqui até lá embaixo. E na cintura A. Então assim, sempre a cintura A é o quê? Né? Que marca aqui até lá embaixo. Então ele vai ficar aquele A assim, sabe? Então sempre com a cintura bem marcada. Bom, mas isso já falei várias vezes. Agora ao contrário, né? O tronco curto e a perna longa e você quer disfarçar isso. Como? Ao contrário. Né? Aí você vai destacar a parte de baixo, você vai colocar não cropped de jeito nenhum, você vai usar uma blusa mais compridinha, sempre aqui na altura do ossinho aqui do quadril, camisa, blusa, tricô. Então, por exemplo, no meu caso, né, se fosse o meu caso, eu teria que colocar aqui, ó, por exemplo, mais aqui, porque aí eu vou aumentar o meu tronco, né, ó. Eu aumento aqui o meu tronco e para diminuir a minha perna. Aquele você tem que usar a cintura sempre mais alta. Esse não. Você pode usar uma calça de cintura um pouco mais baixa. Então aquela calça de cintura média, né? Não procure calça alta ou super alta. Sempre, no mínimo, cintura média, cintura no lugar ou cintura um pouquinho mais baixa. Você não quer destacar a sua parte de cima porque você entende que ela é um pouco mais curta. Então aqui você escurece ela com os tons mais escuros e na parte de baixo que você quer destacar, você coloca tons mais claros. Estampas, tons mais claros, uma modelagem um pouco diferente. Para esse tipo de corpo, é legal você colocar esses decotes mais profundos, decote V, né? Esse decote que faz isso aqui, que é para aumentar a sua parte superior. Cintos, né? De repente, assim, não use esse cinto, faixas, lenço, mais na altura da cintura. Sempre procura aquele cinto um pouco mais solto, deixar, sempre o cinto um pouco mais relaxado. Vai colocar um vestido mais justinho, aí você quer cortar para mostrar, coloca o cinto sempre na altura do quadril, para valorizar essa parte superior, aumentando aqui o seu tronco. Top curto, blusa cropped, top justo, essas coisas aqui marcando assim a cintura, isso vai desvalorizar. Então sempre busque uma blusa um pouco mais solta, uma blusa que não marca tanto, uma blusa um pouco mais compridinha. Tudo que chama atenção para a parte superior. Você não quer chamar atenção na parte superior, entendeu? Então, de repente, assim, você coloca blusa com alguns decotes diferentes, efeito balonê na manga bufante, entendeu? Então, estampa, cor. Então, tudo que vai chamar a sua atenção para a parte superior, um colar muito chamativo, tudo que chama atenção para cá, você vai tentar colocar a sua atenção para a parte de baixo. Aí aqui, por exemplo, já a alfaiataria, né, do blazer curtinho, que vai te valorizar no outro formato, esse é o contrário. Então o blazer mais comprido, isso tudo vai te valorizar. E se você usar o blazer cropped, esse blazer mais curtinho, ele já não vai te favorecer tanto. Então, se você quer usar uma peça mais longa na parte de cima, você vai fazer a mesma coisa, quer usar o cropped. Ai, mas poxa, Trícia, gosto tanto de usar cropped, blusa curtinha e tal, nananana.
vai usar. Mas aí você vai usar a camada ao seu favor. Porque se só usar o cropped, ele não vai te valorizar. Então você vai usar a parte superior para alongar. Então vai ter essa outra camada. E aí você vai colocar o casaco midi, o blazer alongado, a camisa, a jaqueta, a parca, enfim, a outra terceira peça mais longa e a parte de baixo um pouco mais curtinha. Só não toma cuidado com a cintura, né? Para não ser uma cintura tão alta, porque vai marcar da mesma forma a parte de baixo. Então, de repente, é aquilo que eu falei. De repente, você pode colocar as camadas, mas tenta colocar próximas cores, sabe? Para ela ter o corte, porém não destacar, né? Tipo aí, branco e preto, entendeu? Esses foram os 2 biotipos que nós temos aqui no e-book. E mais ou menos assim, eu tentei deixar numa linguagem bem fácil, pouco escrita, mas com bastante fotos também, para que a leitura seja leve e fácil de fazer. Mas eu quero explicar um pouquinho, dar um spoiler para vocês, dos outros biotipos que nós temos, que é o mignon, que são as mulheres mais baixinhas, o tronco e bustos mais pesados. Você tem o busto maior. Outro biotipo aqui, tronco menor que a parte de baixo, né? De repente ela tem um quadril um pouco maior e essa parte mais estreita. Com bumbum e pouco bumbum, de que forma valorizar? Para quem tem bumbum demais, para quem tem bumbum dar uma valorizada, pernas grossas, barriguinha saliente. Não é porque a pessoa é magra, não, que ela não tem barriguinha. Às vezes aqui, se eu descuido, aparece a barriguinha. De que forma? Porque eu coloquei uma roupa que acaba marcando. E também tem, além de dicas gerais, tem estratégias universais de estilo, para todos os estilos. Então, de repente você fala, isso aqui, sabe, é para todas. É regra geral? Tem também. E tem o lembrete final, a moda é sua aliada, que está falando aqui um pouquinho sobre autoestima, conforto, expressão pessoal e conhecimento do seu corpo, tá? Então, ele tá bem completinho. A estratégia disso, assim, eu acabei entrando nesse ramo da moda já há muitos anos, acho que toda a minha vida eu trabalhei com isso, mas depois que eu sempre tive acesso ao público direto, então ali na hora você consegue ajudar aquela pessoa que está falando com você, porque na hora você explica, mostra, conversa, tal, e aquilo é solucionado ali, né, naquele momento. E hoje, eu trabalhando como influenciadora de moda e tendo esse acesso com muitas pessoas através da internet, às vezes as pessoas me perguntam e falam algumas coisas que você percebe que você não consegue, né, ajudar a todas ao mesmo tempo. Então, na verdade, eu pensei em criar algo que eu pudesse ajudar a todos ao mesmo tempo, entendeu? Para tirar suas dúvidas de forma passo a passo, desde o início e sem pressa. Então, assim, o primeiro e-book foi bem tranquilíssimo, que foi falando de estilo, que a pessoa começar ali, do beabá. O que é estilo, o que significa cada um deles, e qual que tem mais a ver comigo. Outro, que é esse próximo, que é sobre a sua silhueta. Então, para você olhar no seu guarda-roupa e falar, puxa, isso combina. Ah, isso aqui tem a ver. Poxa, eu tenho tanta calça escura e eu tô errando, né? Eu tô colocando estampa na parte de cima e colocando calça escura na parte de baixo e de repente que eu tenho que fazer o contrário. Eu tô usando muita calça skinny, mas não, eu tenho que usar mais calça ampla, reta. Eu devia ter calça mais cintura alta. Então você vai começar a ver, quando você for comprar lá no provador, o que cai melhor em você. Né? Então, de repente, você olha ali, nossa, mas você provou aquela roupa e ficou tão bem em você, mas você também consegue usar a mesma roupa, no mesmo estilo, com algumas adaptações. De repente, ali eu coloquei uma calça flare e que para você, de repente, uma calça um pouco mais curta ou uma calça mais reta vai ficar melhor, entendeu? No seu biotipo. Isso tudo depende de você se conhecer, né? O que vai ficar bom em você.
encerramos por aqui, mas se vocês tiverem qualquer dúvidas, puxa, mas meu corpo é assim assado, você acabou não falando, tal, coloca aqui embaixo nos comentários. Se houver muitas dúvidas, de repente, com o mesmo tema, eu posso criar um outro vídeo para esclarecer a dúvida de vocês, tá bom? Se vocês gostaram, deixa seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com aquela amiga que ama uma dica de moda, ou aquela amiga que você fala assim, ela tá precisando. Tem um programa, né, que adorava esses programas de moda, eu não lembro, acho que é Discovery e tal, que eles faziam, tipo, pegava aquela amiga, aquela pessoa que precisava de umas dicas de moda, e aí colocava uma dupla, assim, de estilistas pra tirar todo aquele guarda-roupa dela e colocar um guarda-roupa novo. Então, assim, não nessa velocidade, porém, só dar encaminhadinha, de repente ela precisa só de umas diquinhas, tal, pra ajudar, tá bom? Porém, nada engessado. As pessoas têm que se amar do jeito que elas são, se olhar no espelho e ficar feliz. Isso que é importante, né? Tchauzinho, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijo!